O Internacional que nesta segunda-feira fez a sua última atividade antes do jogo contra o São Paulo amanhã às 9h30 da noite. O Internacional que inclusive já está em São Paulo para o jogo de amanhã. E no vídeo de hoje eu vou te trazer as principais informações sobre essa partida, sobre a lista de relacionados que o técnico Mano Menezes já divulgou, sobre os atletas que estão de fora dessa lista, sobre as novidades, inclusive dando as principais informações sobre esse jogo. Além disso, também eu quero te falar informações nesse momento sobre o Rodrigo, jogador que foi convocado inclusive hoje da seleção brasileira, que esteve no CT Parque Gigante. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento envolvendo o atacante Pedro Raul, que é alvo do Internacional para a próxima temporada, e também quero te falar sobre o Edenilson, que tem sondagem de 3 clubes nesse momento para deixar o Internacional. 3 clubes de São Paulo, inclusive, estão interessados nesse jogador. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque deixando o teu gostei tu ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, tu ajuda muito no desempenho, na performance do canal também enquanto tu deixa o teu gostei. Se tu tá achando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo no lado. Já aproveita e ativa o sininho de notificações e daí sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular vai sempre ficar notificado. Além disso também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link da descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos então começar com as informações do Internacional desta segunda-feira. O Inter que na manhã fez uma atividade no CT Parque Gigante, o último treino já antes do jogo contra o São Paulo. O Inter que só teve essa atividade, né? O Mano Menezes que só teve essa atividade antes desse jogo. Inclusive, a lista de relacionados já saiu, uma lista muito parecida ao jogo contra o Atlético Paranaense, mas temos uma novidade, que é a do Matheus Dias. Matheus Dias volta a ser relacionado, é um jogador que estava no Sub-20 do Internacional jogando a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que o Inter acabou sendo eliminado, e é um jogador que retorna. Inclusive, na entrevista pós-jogo contra o Atlético Paranaense, o Mano citou o nome do Matheus Dias como uma possibilidade de uso no jogo contra o São Paulo, principalmente pensando na questão de um volante. Então é um atleta que pode acabar aparecendo nesse jogo amanhã às 9h30 da noite. Além disso, o Internacional que segue fora com o Lisieiro, que é um jogador que ainda segue no departamento médico, mas mesmo que tivesse apto para o jogo, não poderia atuar por permanecer, né, e ser atleta do São Paulo. Inclusive, o Lisieiro não deve mais vestir a camiseta do Internacional. O Lisieiro não volta, deve voltar agora para o São Paulo, inclusive no final da temporada. O Inter não vai exercer a opção de compra. Edenilson segue fora com uma entorse no tornozelo, inclusive eu vou falar logo mais sobre ele. E o Mikael também segue fora com dores também nesse momento no tornozelo, tá bom? Além disso, eu quero te falar agora, porque o Internacional teve uma visita ilustre na manhã no CT Parque Gigante, não nesta manhã, mas o Rodrigo, jogador do Real Madrid, acabou visitando o CT Parque Gigante, fez algumas gravações para ele, não para o Internacional, e acabou ali o Internacional, né, a direção do Inter acabou presenteando ele com uma camiseta, tirando fotos. É um atleta ali que passou, né, pelo CT Parque Gigante, saiu hoje também a lista de convocados, né, o nome está também na lista de convocados. Também vale ressaltar que o Inter, nessa lista de convocados, tem 3 jogadores que são colorados: o goleiro Alisson Becker, o volante Fred e também o Rafinha, né, jogador do Barcelona, que também é identificado com a camisa do Internacional, além do Tafarel, que é o preparador de goleiros. Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre Edenilson, tá? E a novela Edenilson, que já segue, olha, há um tempo, né? Ele sai, ele não sai, ele fica, todo ano é sempre essa mesma história do Edenilson deixar ou não o Internacional. O Inter, a direção e o Mano Menezes querem que o Edenilson fique na próxima temporada. Só que ele, Edenilson, quer deixar o Internacional. O Edenilson tá de saco cheio, não quer mais ficar aqui no Inter. A crítica por parte da torcida do Internacional vem sendo muito forte. E o Edenilson quer ter novos ares, né? Ele quer sair do Internacional. E ele não conseguiu ainda ser demovido da ideia. A direção ainda não conseguiu demover ele da ideia de deixar o Internacional. Por isso que a tendência nesse momento é que ele deixe o Internacional. 3 clubes de São Paulo sondaram o jogador, buscaram informações, buscaram contato, buscaram valores, salários, perguntaram para o Internacional como é que seria para liberar esse jogador. Sendo eles o São Paulo, adversário amanhã do Internacional,
o Santos e o Red Bull Bragantino. Esses 3 clubes sondaram o jogador. Vale ressaltar que o Edenilson tem uma multa rescisória para fora do Brasil de 3 milhões de dólares e uma multa para dentro do futebol brasileiro de 700 milhões de reais, que seria referente ao salário que ele ganha. Obviamente, essa multa não deve ser aplicada. E chegando a uma proposta de 3 milhões de dólares, o Inter já aceita negociar. Só que existe uma outra possibilidade, tá? E aqui o Inter gosta de utilizar melhor sobre o Edenilson, que seria utilizar o jogador como uma moeda de troca. Ou seja, pegar o Edenilson e trocar por algum outro atleta. Um dos jogadores, por exemplo, que já foram oferecidos, pegando esses 3 clubes, tá, que sondaram o Internacional, um dos jogadores que já foi oferecido para o Internacional desses 3 clubes foi o nome do Igor Gomes, né, que é o meio-campista, que faz tanto a segunda como a terceira função de meio-campo. Gosto de associar ele muito ao Maurício, são atletas muito parecidos, né, não só de biotipo, mas também de características, ou seja, se o Maurício acabar sendo vendido, o Internacional poderia trazer sem custos, né, o Igor Gomes, seria uma boa troca interessante. O Igor Gomes tem contrato terminando agora em maio da próxima temporada, inclusive já pode assinar no pré-contrato. Acharia uma contratação interessante. E poderia rolar uma troca, né? O Edenilson, um atleta de 32 anos de idade, pelo Igor Gomes, que é um atleta de 24 anos. Acho que seria válida essa troca. Além disso, né, o Internacional também poderia trocar com algum atleta do Santos, por exemplo, o Lucas Braga, já foi um nome que apareceu na mira do Internacional em um certo momento. No Red Bull Bragantino, daqui a pouco o Raul, que é um jogador que é um volante, que vem jogando bem, o Elinho, talvez que seria um ponta. Então o Internacional não descarta tentar trocar jogadores com esses clubes, né, que estão interessados em Edenilson, né? A ideia é fazer uma moeda de troca, e nessa moeda de troca, né, além de liberar o Edenilson, que é um jogador de 32 anos, e pegar um jogador mais jovem, também consegue abrir espaço na folha salarial, porque hoje Edenilson recebe na casa dos 700 mil por mês no Internacional, tá bom? Passando para a última informação, eu quero te falar sobre Pedro Raul, que voltou ao radar do Internacional, informação trazida pelo jornalista Lucas Colar. Todo mundo sabe que a negociação envolvendo o Leão Damião é uma negociação extremamente difícil, porque é um jogador que ganha em dólar, é um jogador que tem contrato ainda com o Kawasaki Frontale, está muito bem ambientado lá no Japão. Os clubes japoneses têm muita dificuldade de negociação, então o Inter teria que colocar valores para liberar o Damião, e como já é um jogador de mais de 32 anos, não valeria a pena, porque o Inter posteriormente não teria um retorno financeiro pelo Leandro Damião, apesar de ser um atleta identificado. Acredito que na próxima temporada, com o contrato do Damião terminando, acho que seria muito mais viável a vinda dele para o Internacional. Visto isso, o Internacional tem outros nomes, outros atacantes da mira. Um deles é o do Pedro Raul, que, como eu falei já para vocês, é um atleta que é identificado com o Internacional, né? Quando adolescente, né, já esteve inclusive no Beira-Rio Novo, já como torcedor do Internacional, passou pela base aqui do São José. E é um jogador, né, que hoje tem 19 gols do Campeonato Brasileiro, né, em 36 jogos, né, um jogador ali que tem uma média de quase a cada 2 jogos um gol. E é um atleta que nesse momento tem várias sondagens, entre elas a do Corinthians, que, entre aspas, é a sondagem mais forte até o momento, mas o Kashima Reysol, que é o clube do detentor dos direitos econômicos do Pedro Raul, pede cerca de 15 milhões de reais para liberar o jogador, né? Que hoje, na cotação atual, dá cerca ali de 3 milhões de dólares. E se vocês forem pensar, né, não seria um valor tão alto, porque o Pedro Raul ainda é um jogador de apenas 24 anos de idade, né? Então ainda o Inter conseguiria ter um lucro futuramente com esse atleta caso ele atuasse bem no Internacional. Então é um dos nomes assim que estão na mira do Internacional para a próxima temporada, mas existem outros centroavantes. O certo é que o Inter vai trazer um camisa 9, a direção entende que precisa de um camisa 9 muito forte, né? Um cara com bastante estofo para conseguir jogar a Conmebol Libertadores, a Copa do Brasil, que vão ser grandes campeonatos que o Internacional vai ter na próxima temporada. O Inter enxerga que o Alexandre Alemão pode ser um bom reserva, mas o Inter entende que precisa de um camisa 9, já que nem Brian Romero nem Mikael conseguiram acabar dando conta do recado também. Inclusive, se tu tem alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião para qual camisa 9 tu estaria pro Internacional, tá bom? Então volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!